Olá, que bom estar com você, meu amigo, minha amiga. Todos os domingos nós temos esse encontro marcado aqui na CNT, no nosso Nova Itália. Hoje, para minha alegria, eu estou recebendo o Leandro Scabin. O Leandro Scabin é sócio fundador da Dileto. Coisas deliciosas, né, que a gente pode consumir aí. E até com, né, com a total ausência de culpa, porque com um sorvete tão gostoso é até bom ficar gordinho um pouquinho. Um pouquinho mais gordinho, assim, essa coisa toda. É baixa caloria, né? Aí não tem gordinha. Tudo bem, Leandro? Como é que você está? Tudo bem, graças a Deus. Olha, muito obrigado por você estar aqui conosco. É um prazer enorme estar com você. A gente tem essa proposta nova de mostrar uma Itália diferente, mostrar a comunidade italiana aqui no Brasil. E a gente trouxe você aqui porque a gente quer mostrar alguns cases de sucesso e de empreendedorismo, juntando essa coisa da Itália com o Brasil. E o seu vô Vittorio, né, tinha essa proposta do gelato, né, fez isso na Itália e você, depois de muito tempo, trouxe para o Brasil e faz esse sucesso tremendo, né? Fala um pouquinho para a gente de como é que começou isso, como é que foi seu convívio com o vô Vittorio, como é que foi essa coisa toda? Na verdade, assim, quando minha avó morreu, eu era pequenininho, ele veio morar com meu pai, então eu cresci junto com ele. E, na verdade, meu avô começou esse negócio na Itália, na década de 20, que só durou até o começo da década de 30, por problema de guerra. Ele veio embora para o Brasil e quando ele foi morar comigo, e como ele tinha um super case lá, era uma história muito bacana que ele tinha feito na Itália, ele adorava contar, e eu era ali o neto que dava ouvido e tal, que achava um negócio bacana, e ele gostava de contar, eu gostava de ouvir, e eu fui amadurecendo a ideia de retomar o que ele tinha feito lá. Quer dizer, você fez uma coisa muito interessante. Você trouxe essa ideia do gelato, que é uma coisa tradicional da Itália, né? O sorvete, né? Que para eles é o gelato, né? Para a comunidade é o gelato, e trouxe essa coisa com alta qualidade, né? Com qualidade no produto. Me explica isso. Na verdade, o que a gente acredita que a gente fez de novo foi pegar ali o conceito de gelato, que é o conceito enraizado no mundo inteiro, vindo da Itália, que já está ali o conceito de qualidade. O que acontece assim, só está presente artesanalmente. Então, assim, tem gelaterias na Itália, tem gelaterias em qualquer lugar do mundo, tem lá algum italiano que fez uma gelateria legal e que tem um produto bom. Só que, assim, normalmente é um produto restrito àquelas pessoas que convivem ali em volta da gelateria, e o que a gente queria fazer era aquela mesma qualidade de produto e dar capilaridade para aquilo e levar isso de uma maneira, com uma logística sofisticada, para que isso tivesse um custo acessível e a qualidade do gelato que o italiano. Quer dizer, é pegar o produto de boa qualidade, né? Trazer para dentro da industrialização, né? Mas sem deixar com que o produto perca essa qualidade, né? Basicamente assim, o que a gente gosta na indústria é o processo. Então, assim, a parte de tecnologia, de processo, a gente é fã da indústria convencional, inclusive alimentícia. O que a gente quis inovar foi trazer aquela matéria-prima que a indústria não usa convencionalmente, que quem usa é o gelataio lá, é o cara que faz na gelateria dele, e pegar aquilo, colocar numa máquina de processo industrial, de escala, porque o processo não tem nada de ruim, e distribuir isso numa logística sofisticada que a indústria alimentícia já usa Normalmente, ele já usa normalmente, né? Bom, nós todos os domingos nós mostramos uma região da Itália aqui no nosso quadro italia.com.br. E hoje nós vamos mostrar a Toscana, que aliás é a região de onde veio minha família. O vô Vittorio era do Vêneto, né? Vêneto, era do Vêneto, norte. né? Do extremo norte lá, né? Você já foi à Toscana? Eu já fui à Toscana. Então vamos ver um pouquinho da Toscana? Lá. Então vamos lá. Bom, estamos vendo aí, né, algumas imagens da Toscana. Onde você foi especificamente na Toscana? Firenze. Foi em Firenze? Firenze. Remete um pouco a Toscana, eu não sei se é uma impressão minha, mas remete um pouco àquela Itália mais tradicional, né? Se bem que a Itália toda é tradicional. A Itália toda é tradicional. Firenze tem uma característica... Eu morei em Torino, né? Torino tem já uma característica mais voltada à guerra, né? Por ter sido a primeira capital lá da reunificação. E Firenze mais arte, mais
É uma coisa mais voltada à cultura, à arte e tal, né? A região da Toscana é uma das regiões mais conhecidas aqui no Brasil, né? Porque teve muita gente da Toscana que veio, né? Nas imigrações, né, Leandro? Tem muita gente da Toscana no Brasil. Isso é uma característica do Vêneto, tem também muita gente, claro, né? Da onde veio o vô Vitório, o nono Vitório, né? Mas é uma característica. A Toscana tem também muita gente que veio na imigração. Você sabe que a gente tem aqui um parceiro nosso, que é a Agenos, que é uma agência de turismo italiana, para os brasileiros aqui no Brasil. E ela tem a característica agora de mostrar de levar as pessoas às pequenas comunes, às pequenas cidadezinhas, onde nasceu o nono, onde nasceu o italiano que para cá veio, né? Então, é legal isso, né? Porque você vai poder conhecer um pouco da sua história, né? Dessa coisa toda, né, Leandro? Eu acho, as pessoas sempre, quando eu estou indo para a Itália, falam, vai naquele lugar lá, tem um restaurante lá, 3 estrelas Michelin, um premiado. Óbvio, a comida é muito boa, muito legal, mas é muito divertido mesmo você entrar numa comune pequena, num vilarejo, numa portinha, e ali você vai provar um negócio que tem raiz, né? Que é uma coisa mais chegada ali, né? Exato. Mais o que eles comem no dia a dia, não é o que ele fez para todo mundo. Você conheceu o local onde o nono Vitório nasceu ou não? Eu conheci, não junto com ele, infelizmente. Infelizmente Depois, não, né? Agora, eu tenho para dizer uma coisa aqui, o nono Vitório, o Leandro começou a indústria depois que o nono Vitório já tinha partido. Mas o nono esperou, porque ele foi até 100 anos, você que demorou para... Eu que demorei, na verdade, ele... que é outra característica do italiano, vive muito, né? É verdade. Eles vivem muito e ele morreu lúcido, saudável, com 100 anos. E quando você foi lá criar a Dileto, ter toda essa ideia, você pensava muito no vô Vitório? Você pensava naquela coisa dele? A gente brinca, por exemplo, se você entrar numa loja nossa lá, a primeira foto que tem é a dele. A gente pensa muito até para a gente não se descolar da raiz, entendeu? Porque a gente entende que parte do sucesso é porque a gente soube manter tudo aquilo que era possível do que ele fez. Agora, baseado nisso que você falou agora, como é que foi isso? Isso veio meio com o processo todo ou foi pensado essa coisa? Porque quando você entra numa loja ou você vê uma geladeira, né, um freezer da Dileto, você é remetido à Itália. Quer dizer, eu até estava brincando com você antes, aqui a gente estava conversando, é uma indústria hoje genuinamente brasileira, mas você entra, acho que tem indústrias italianas que não têm tanto a característica da Itália, né? Na verdade, assim, a gente sempre quis se manter fiel, ser purista e ser fiel àquilo que foi feito lá atrás. Óbvio que pelo caminho a gente vai aprendendo, a gente é uma empresa jovem e que está aprendendo muito com o processo. O que a gente tenta é não se descolar daquilo que a gente acredita que fez parte da responsabilidade do sucesso, que são os pilares, que é tradição, qualidade, remeter da onde que nasceu o negócio. Então a gente tenta ser purista com esses aspectos que a gente acredita que são parte do sucesso, né? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma chegadinha mais uma vez lá na Toscana, porque nós vamos ver mais algumas imagens da Toscana, né, no nosso quadro italia.com.br. Todos os domingos nós mostramos uma região da Itália. E você pode ver saber mais detalhes ainda dessa região, entrando no nosso site, que é o www.portalnovaitalia.com.br. E você vai vendo aí que com o passar do nosso programa, nós vamos colocando aí o nosso Facebook, nosso Instagram, nosso Twitter, para você também interagir com a gente. Vamos ver a Toscana, então? Vamos lá. Pronto. Aí mais imagens da Toscana. Ali a gente viu ali uma imagem de um casal, aliás, 3 pessoas ali, né? Com uma característica absolutamente italiana, né? Sorridente. A gente conversava um pouco até no bate-papo que nós tivemos antes do programa aqui, que o italiano, você me dizia, né? Eu estava no Rio outro dia, entrei num hotel que tinha, assim, um monte de turistas. O italiano se distingue na hora, né? O italiano você conhece de longe. É aquela coisa, o gesto é o mesmo, a mão tem a mesma característica, essa coisa toda, né? Você passou quanto tempo na Toscana? Eu fiquei 3 semanas, mas a passeio mesmo, não estava a trabalho. Então deu para conhecer bastante. Deu para conhecer bastante.
Então você... Bisteca fiorentina. Como é que é? É isso que eu ia perguntar. Bisteca fiorentina. Oh, meu Deus do céu. E não tem jeito de não comer, né? Essas coisas assim não tem jeito, né, de você... Ir lá e não comer, não tem jeito, né? Então, tá certo, então. Tem mais imagens, então, da Toscana pra gente. Leandro, a característica que a gente tem procurado colocar no nosso programa é essa descoberta dessa nova Itália. E eu já disse aqui no começo do programa que você, para a gente, é um case, porque você trouxe, remete também na indústria a Itália nova, traz a Itália nova. E a Itália passa por uma crise, evidentemente, como a Europa toda passa. Como é que a gente pode, na sua visão de industrial, de empresário, de empreendedor, como é que a gente pode aproximar isso? Fazer com que o italiano com a tecnologia, o brasileiro com a mão de obra, enfim, sei lá. Como é que a gente pode descobrir essa interação? Na verdade, por exemplo, setores como a indústria são extremamente dependentes da tecnologia italiana. O meu segmento, absurdamente, né? Todas as máquinas são feitas na Itália. Mas não é só isso, né? Pode-se falar em algum país, falar de design sem falar da Itália? Não é possível. Então, assim, eu acho que o Brasil aproveita bastante disso, até porque tem uma ligação muito forte com a Itália, mas eu acho que isso podia ser muito maior, de fato. Isso podia ser uma coisa bem maior. O italiano, ele não pode ser, pelo menos na minha maneira de ver, ele não pode ser visto como um competidor, né? E nem o italiano deve ver o Brasil como um competidor, né? Acho que se juntassem essas forças, a gente conseguiria, né, fazer com que a produtividade fosse maior, né? A gente é o mercado consumidor que eles precisam. E eles são a tecnologia que a gente precisa. Então, assim, são potências complementares, não deveriam competir, né? E agora a gente percebe uma coisa, eu não sei se você vê por esse lado. Outro dia a gente estava falando aqui com a Antonella Fossati, que é uma jornalista que vive no Brasil, italiana, que vive no Brasil, e ela dizia um pouco da decepção que ela tem com a falta de união da comunidade. Se a gente pensar que são 30 milhões, claro que entre descendentes até bisnetos, essa coisa toda, né? Como fazer para aproximar isso? Como é que você acha que dá para fazer? Essa iniciativa de vocês é muito legal, que é mostrar outros lados da Itália. A gente está acostumado a ver na mídia uma série de coisas italianas que estão sempre presentes, festas populares e tal, mas existe uma outra Itália, que é a Itália da tecnologia, a Itália moderna, a Itália que continua acontecendo, com crise ou não. A Itália é uma superpotência, né? Qual a maior característica que você acha que a sua ascendência, né, os seus antepassados lideram? O italiano, para você, a característica foi ser empreendedor, foi ser inovador, foi ser resolvedor? Qual é a maior característica que você tem? Eu acho que o italiano tem um cuidado com a qualidade que eu aprendi com meu avô, que eu não vejo isso só na minha família, eu vejo isso na Itália e vejo em outras famílias italianas, que é um respeito pela qualidade que outros países mais jovens como o nosso ainda tem muito que aprender. Então, por exemplo, falando especificamente do meu segmento, tem alguns tipos de alimentos que são consumidos no Brasil que jamais seriam consumidos na Itália, porque esse tipo de qualidade não é aceita lá, independente da classe social. Não é uma situação de classe social, é uma situação de aceitar ou não aceitar um tipo de produto, uma qualidade, da maneira que é feita. Né? Então, eu acho que o respeito pela qualidade, acho que é a maior característica que eu herdei da... Você evidentemente, herdou muitas receitas, né, do Nono Vittorio, né? Você teve que fazer alguma adaptação ou não? Muitas, né? Porque, na verdade, assim, o que a gente acrescentou ao processo foi justamente tecnologia. Meu avô usava neve para fazer sorvete, que é de uma região fria, que tem neve o ano inteiro. Então, assim, tem muita adaptação. O que a gente respeita são as combinações, as coisas que vão fazer sentido nos próximos 1000 anos, independente da tecnologia. Quer dizer, essa combinação, ela é aceita lá e aceita cá. Misturar chocolate com avelã e fazer janduia, vai se passar 1000 anos e vai ser uma combinação perfeita, vai seguir perfeita. Né? Tá certo, então. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Vamos voltar, porque hoje eu estou conversando com muito prazer com o Leandro Scabin, ele é sócio fundador da Dileto,
que é um gelato maravilhoso, e a gente quer aproveitar esse empreendedorismo dele para mostrar para a comunidade italiana que a gente pode se unir e ser forte cada vez mais, né? Nós voltamos já.